Olá, tudo certinho? Aqui é a tia Lívia novamente e hoje nós vamos ver o assunto dos artigos, tá bom? Os artigos eles fazem parte das classes gramaticais. Normalmente, numa escala de estudos, ele vem como terceira classe estudada, tá bom? E os artigos eles são muito fáceis de serem compreendidos, até pela aplicabilidade deles dentro da morfologia e também dentro da sintaxe. Nós vamos ver um pouquinho sobre eles hoje, tá bom? Eu até pus aqui para vocês a ordem do que nós já vimos até aqui, né? Nós começamos a ver os substantivos, que é aquela classe gramatical responsável em nomear todos os seres. Tudo que a gente conhece, né, é nomeado através do substantivo. Eu tenho várias classificações, como o substantivo simples, o composto, né? Eu tenho o substantivo próprio, eu tenho o coletivo, abstrato, eu tenho uma série de tipos de substantivo. Logo em seguida, nós estudamos também os adjetivos. Qual é a função de um adjetivo? É atribuir uma característica, seja positiva ou negativa, para o meu substantivo. Perceba que depois que a gente vê o substantivo, as demais classes, até determinado ponto, elas sempre se referem ao substantivo, que também é o caso do artigo que nós vamos ver hoje. Então, substantivo nomeia, o adjetivo caracteriza o substantivo. E o que o artigo vai fazer, tia Lívia? O artigo é responsável em definir ou indefinir o meu substantivo, tá bom? Então anota aí. A função de um artigo é definir ou indefinir o meu substantivo, tá bom? Sabendo disso, de cara a gente já percebe que existem dois tipos de classificações desses artigos. Quais são essas classificações? Eu tenho um artigo definido e eu tenho também um artigo indefinido. Eu acredito que você, até essa altura do campeonato, já saiba o que é um artigo. Até porque o artigo ele também é visto no processo de alfabetização, de letramento lá atrás, no Fundamental 1. Então não é nenhuma novidade agora estar conhecendo os artigos. Eu acredito que quem está assistindo nesse momento, em algum momento da vida escolar no Fundamental 1, se deparou com essa classe gramatical. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais, mas já é do conhecimento de vocês, tá? Então, qual a função de um artigo? É determinar ou indeterminar o meu substantivo. Sabendo disso, nós vamos ver aqui o artigo definido ou os artigos definidos. Uma coisa importante, assim como o substantivo e como o adjetivo, o artigo também flexiona. E ele flexiona em quê? Flexiona em gênero e em número. Isso quer dizer que eu posso ter o artigo feminino, como eu posso ter o artigo masculino. Eu posso ter o artigo no plural, como eu também posso ter o artigo no singular. Massa? Então, bora lá. Quais são os artigos definidos que nós temos? Eu tenho os masculinos e os femininos. Quais são os masculinos definidos? Se é definido, não dá ideia de qualquer coisa, é algo específico. Já já eu vou entrar nos exemplos com vocês. Então, quais são os definidos? O ou os, quando forem masculinos. E quando eles serão femininos? Quando eles forem a ou as, tá bom? Vamos lá, de uma maneira bem fácil, de linhas gerais. Por que a gente tem essa questão do que é definido, do que é indefinido? Uma coisa é eu dizer assim, eu encontrei uma garota no ônibus. Outra coisa é dizer que eu encontrei a garota no ônibus. Perceba que esse a garota no ônibus dá uma ideia muito específica e definida de qual garota eu tô falando. Agora, quando eu digo uma garota, eu posso me referir a qualquer garota, que não vai fazer muita diferença. Sabendo disso, a gente entra agora no mérito dos artigos indefinidos. Enquanto os definidos eles trazem uma ideia certeira do que eu quero tratar, os artigos indefinidos eles trazem uma certa indefinição. Fica no ar, não é tão específico quanto os definidos. Quais são eles? Primeiro, se dividem em masculino e feminino também, e os masculinos são aqui, ó, um no singular, uns no plural, e quando a gente vem para o feminino, eu tenho uma no singular e umas no plural, certo? Então, a função de um artigo é trazer definição ou indefinição do meu substantivo. Além de trazer a definição e a indefinição, o artigo também é responsável em trazer a questão do próprio gênero. Exemplo, se é um menino, se
se é um substantivo menino, não é normal que nós coloquemos a menino. Até porque que tem essa dificuldade de colocar o gênero de acordo com o substantivo é a pessoa que está sendo alfabetizada na língua portuguesa que não foi alfabetizada em tempo hábil. É um estrangeiro, norte-americano, que vem passar as férias aqui e falar menino, né, ou menina. Tem essa dificuldade aí gigante. Mas nós que já nascemos aqui, temos a língua portuguesa como nossa língua materna e nós já dominamos bem essa questão da oralidade, é pouquíssimo provável alguém aí em casa diga ô menina, porque a gente sabe que menina é um substantivo feminino que exige o artigo feminino a definido ou uma indefinido. Então eu posso ter a menina ou eu posso ter uma menina. A menina eu defini, uma menina eu indefini. Uma pode ser qualquer menina, a menina eu tenho uma especificidade, é aquela menina de maneira específica, tá bom? Então a função de um artigo é determinar ou indeterminar. Ele pode vir no singular, no plural, no feminino e no masculino, e ele traz uma ideia também de caracterizar em relação a objetificar, é aquela pessoa, não é qualquer uma. Ou quando eu quero dar a ideia de que pode ser qualquer uma, eu utilizo ali um indefinido, porque o próprio nome já diz. Ele não traz a definição completa, ele deixa aí a aresta pra gente achar que pode ser qualquer menino ou qualquer menina. Certo, gente? Esse aí é o breve resumo do artigo. É uma classe gramatical, como eu disse anteriormente, muito simples. Então a gente não vai demorar muito aqui, porque nós temos outros assuntos ainda para ver nesse canal, tá? Então cheiro enorme para vocês. Até a próxima. Fui!